Fala, galera esperta! Nós estamos aqui resolvendo o F1 2019 e eu tô indo agora para a questão 30. Essa 30 é uma questãozinha difícil da prova. O que ele disse aqui na 30? Duas pessoas A e B, né, de massas MA e MB, estão sobre uma jangada de massa Mzão em um lago. Beleza. Inicialmente, todos esses três elementos estão em repouso em relação à água. A água é considerada, né, o referencial inicial, é o chão, é uma água parada, não tem correnteza, né? Estão em repouso em relação à água. Suponha um sistema de coordenadas cartesianas XY, em que o plano XY está paralelo ao chão. O plano XY é o próprio plano da água, certo? E considere que num certo instante, o A começa a se deslocar com uma velocidade VA em relação à água, né, ou seja, em relação à Terra, né? Na direção do eixo Y, né, do eixo X, e o B passa a se deslocar com a velocidade VB, né, na direção do eixo X. Pronto, é como se fosse isso, né? Um deles vai se mover na direção do eixo X, o outro vai se mover na direção do Y. Os dois rapazes, né? E aí, professor? E aí a pergunta é, qual é a velocidade relativa entre a pessoa A e a jangada durante esse movimento? Já deu para entender que é aquela questão clássica de conservação da quantidade de movimento, né? O A vai para um lado, o B vai para o outro, e aí? E aí que a plataforma, a jangada no caso, né, vai se deslocar de tal modo que a soma das três quantidades de movimento, né, dos três vetores, tem que dar zero, né? Resumindo, o que ele está querendo? Vamos explicar aqui na lousa então, tá? Veja só esse diagrama que eu vou te fazer aqui na lousa. Veja como é que vai ficar. Então, como eu falei para vocês, olha, esse sistema ele está livre de forças externas. Na horizontal, o que faz o menino ir para frente, né? Na direção, por exemplo, professor, do eixo, né? Aqui eu desenhei, ó, que o A andou na direção do eixo Y, que o B andou na direção do eixo X. O que faz o menino ir para frente, o que faz o B ir para o lado, e consequentemente o que faz a plataforma ir para trás, a jangada, né? São somente forças internas. No caso aí é o atrito interno, né? Trocado, né, entre o sapato dos meninos e a jangada. Então todo o deslocamento desse sistema é motivado pela ação de forças internas. E forças internas não alteram a quantidade de movimento do centro de massa, né? Não aceleram o centro de massa. A quantidade de movimento desse sistema, ela permanece constante. Então eu estou alegando isso, ó. A quantidade de movimento do sistema antes deles começarem a se mover, né, é igual à quantidade de movimento do sistema depois de eles terem começado a se mover. Renato Brito, e antes, como é que era a situação? Tava todo mundo parado. A velocidade do A era zero, do B é zero e da jangada é zero. Então a quantidade de movimento do sistema antes é zero. E aqui o que o senhor escreveu? A soma das quantidades de movimento depois. Veja que essa equação é uma equação vetorial, porque como esse problema é bidimensional, não dá para fazer aquele negócio de, professor, eu vou adotar um eixo, aí vou dizer que para lá é positivo e contra o eixo é negativo. Não dá, tem que ser bidimensional, então tem que ser com vetores mesmo, não tem como escapar, entendeu? Então a soma das quantidades de movimento antes, zero, porque está todo mundo parado. É igual à soma das quantidades de movimento depois. A quantidade de movimento do A, a quantidade de movimento do B e a quantidade de movimento da jangada. O que é U? É a velocidade da jangada em relação à Terra. A velocidade da jangada em relação à água, né? Porque a água está parada, né? Professor, mas água parada dá dengue. É, mas ele diz que está parado, não posso fazer nada. Renato Brito, então como é que fica aqui esse desenho com esses três vetores? Bom, MAVA é um vetor ao longo do eixo Y. Então eu botei aqui, ao longo do eixo Y. MBVB é um vetor ao longo do eixo X. Pronto, porque ele falou que um foi para o Y e outro foi para o X. Renato, para onde é que deve ser esse vetor MU? Ora, se a soma desses três vetores tem que dar zero, quando você dispuser esses vetores em série, um após o outro, eles têm que necessariamente dar uma figura o quê? Fechada. Isso é lá da aula de vetores, né? Se a soma desses três vetores resulta o vetor nulo, então eles têm que formar uma figura fechada, uma linha poligonal fechada. No caso aqui é um triângulo retângulo. Então, moral da história.
Só com isso daqui, eu já consigo descobrir quanto é que é o módulo dessa velocidade u, né? Que é a velocidade da jangada em relação à Terra, né? Ah, tá. Então, aquela figura ali, pessoal, é a mesma coisa que eu dizer o seguinte, ó. É a mesma coisa que eu dizer que o A, né, ó, foi para lá, a velocidade do A é para lá. Dizer que a velocidade do B é para cá. E aí, para ver a conservação da quantidade de movimento, a jangada tem que ir para onde? A jangada tem que ir para cá, ó. Ah, professor, porque às vezes a pessoa não consegue enxergar bem naquela figura, né? É como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Não sei se agora tu vai enxergar melhor, mas é como se eu estivesse fazendo isso, ó. Ah, agora eu entendi, né? Porque para a soma da zero, ó, para a soma da zero é como se fosse o quê, hein? É como se fosse assim, ó. Para a soma desses três vetores da zero, a resultante desse com esse dá um vetor bem aqui assim, ó. Que tem que ter o mesmo valor, mesma direção e sentido contrário desse, ó. Pronto. O A vai para lá, o B vai para cá, e aí para conservar a quantidade de movimento, a jangada tem que correr para cá. De tal modo que esse vetor MU aqui, ele cabe exatamente nessa posição aqui, ó. É a mesma coisa que aquela figura, né? Porque às vezes a pessoa não consegue enxergar direito, né? Ah, tá. É só eu pegar esse vetor azul, né? Ó, esse vetor que tá aqui embaixo e botar ali em cima. Ah, e pega esse vermelho e bota ele bem aqui assim. Pronto, aí vai dar essa figura. Ah, Renata, agora é que eu entendi. Pronto. Então esses vetores aqui se relacionam pelo teorema de Pitágoras, né? Os módulos deles se relacionam pelo teorema de Pitágoras. Esse azul ao quadrado mais esse azul ao quadrado vai ter que dar esse vermelho ao quadrado. É a mesma coisa que dizer aqui, né? Esse azul ao quadrado, o módulo dele, mais o módulo desse azul ao quadrado vai dar o módulo desse vermelho ao quadrado. Então eu vou escrever isso para achar o valor de u, porque eu vou precisar mais para frente, tá bom? Vamos lá. Bom, então fiz aqui o Pitágoras, né? Olha, MU ao quadrado é igual a MAVA ao quadrado mais MBVB ao quadrado. Dividir todo mundo por M ao quadrado, ó, que é para esse M ao quadrado descer, né? Então, olha, eu estou guardando essa relação aqui, ó, porque eu vou precisar dela daqui a pouco. Então, o U que eu obtenho dessa expressão já é a velocidade da jangada em relação à Terra, né? Ou seja, em relação à água. Uma outra coisa que eu posso perceber aqui, ó, é que pelo cosseno de alfa, você pode dizer que o cosseno de alfa aqui, professor, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí como é que ficaria essa relação? Ficaria assim, olha, MU cosseno de alfa, MU cosseno de alfa vai dar esse MAVA. Isso vai ser necessário, vai ser útil daqui a pouco, por isso que eu já estou preparando, tá bom? Mas Renato Brito, cara, nessa questão, o que ele está querendo? Cara, ele está querendo qual é a velocidade da jangada em relação ao ar. Então ele está querendo saber quanto é que é, né, U menos VA. Deixa eu te explicar isso. Peraí, professor, como é que é? A velocidade relativa. Qual é a velocidade relativa da jangada em relação ao ar? É a velocidade da jangada menos a velocidade do ar. Velocidade relativa é assim, pessoal. Por exemplo, ó, Renato Brito, se eu quisesse a velocidade relativa do A em relação ao B, não sei se você lembra disso, ó. Aí a pessoa escreve VA menos VB. Essa é a velocidade do A em relação ao B? É. Mas no caso aqui ele quer a velocidade da jangada em relação ao ar. Então é a velocidade da jangada menos a velocidade do ar, né? Claro, essa operação é uma operação com vetores, né? É uma operação vetorial, né? Renato Brito, então tem que fazer essa subtração de vetores? É. Mas essa subtração de vetores, né? Quando a gente estuda vetores, né? A gente aprende a fazer a subtração como sendo uma soma, né? Porque é mais intuitivo, né? Ah, tá. Vai ser a soma do vetor U, né? Ó, com o vetor menos VA. Ixi, Maria. Renato, aí como é que fica isso? Tá. Como é que fica isso, né? O negócio aqui é o seguinte, ó. O vetor VA, né? Esse vetor VA, ó, ele tá nessa direção aqui, ó. Na direção do eixo Y. E o vetor U? O vetor U tá nessa direção vermelha aqui, ó. Então, professor, se o vetor VA, né? Pelo que eu tô vendo aqui, se o vetor VA tá nessa direção azul, que é essa daqui, cadê o vetor menos VA? Ah, e o vetor menos VA não é só você inverter a flecha?
Se o vetor VA está para cima, Renato, o vetor menos VA está onde? Esse é o vetor menos VA. É o nome dele. Vetor menos VA, né? Ah, tá. E professor, e cadê o vetor U? O vetor U, ele não está exatamente nessa direção vermelha, ó. O vetor U, pessoal, está na mesma direção do vetor MU, né? Claro. O vetor U é esse vermelho aqui, ó. Ah, tá. Então esse vetor vermelho bem aqui assim é o vetor U. O vetor U está nessa direção aqui certinha. Então, professor, se esse é o vetor U, né? Esse ó, é o vetor U. E esse daqui ó, é o vetor menos VA. Então o senhor quer achar a resultante do U com o menos VA. Inclusive, ó, o ângulo formado entre eles, né? Ó, esse alfa bem aqui assim, ó. É esse mesmo alfa aqui, ó. É, né? É esse mesmo alfa bem aqui assim, ó. Ah, é aquele mesmo alfa. Então pronto. Então, professor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a resultante do U com o menos VA. Então eu tenho que fazer a soma desse vetor vermelho com esse vetor azul. Eu posso usar aqui o método do paralelogramo, né? Super tranquilo. Então, finalmente, eu vou usar aquela expressão que parece a lei dos cossenos, né? Para achar o módulo da soma do vetor U com o menos VA. Eu vou ter que somar esse U com o menos VA. Então, eu vou usar aquela expressão gigantona. Veja como é que fica. Aqui está a velocidade relativa, né? Que nós estamos procurando. Esse vetor aqui, ó, é esse preto, ó. Aí como é que escreve? Pronto, vou escrever aqui. Veja como é que vai ficar. Escrevi aquela expressão gigantesca, ó. V réu ao quadrado é igual a U ao quadrado mais VA ao quadrado mais 2UVA cosseno de alfa. Tu sabe que aqui é mais porque não é a lei dos cossenos, né? Eu estou fazendo a expressão da soma de dois vetores. Tá, professor, e aí? Só que eu sei quem é U ao quadrado, ó, porque eu posso tirar daqui, ó. Ah, tá. Então vamos substituir aquele U ao quadrado aqui, ó. Veja como é que vai ficar. Então beleza, ó. Peguei essa expressão de U ao quadrado, que é tudo isso daqui, ó, e substituí aqui aonde tem U ao quadrado. Veja. Tudo isso que tá de azul é U ao quadrado. Aí o resto eu repeti, ó. Mais VA ao quadrado, mais esse termo. Pronto, esse termo eu coloquei aqui, ó. 2VA vezes U cosseno de alfa, beleza? Mas, Renato Brito, quem é esse U cosseno de alfa? Que tu tem bem aqui assim. Ah, cara, eu posso tirar daqui, ó. Quem é U cosseno de alfa? Ah, é MAVA dividido por esse M vermelho. Então, beleza, ó. Eu vou pegar essa expressão aqui, galera, do U cosseno de alfa. E vai substituir aonde? Vou pegar e vou colocar bem aqui assim, ó, onde tem U cosseno de alfa, tá bom? Veja o que eu vou encontrar agora. Quando eu substituo, né, esse valor de U cosseno de alfa, né, ó, ali, onde eu tinha te falado, ó, ele apareceu aqui, ó. MAVA sobre Mzão, né? MAVA sobre Mzão, coloquei no lugar do U cosseno de alfa. Então o resto eu só fiz repetir, ó. E beleza. Pessoal, agora é só fazer essa conta para achar a resposta. A resposta já vai sair daqui. A resposta já vai sair daqui. Tu percebe que esse termo aqui tem embaixo um mzão ao quadrado, né? Esse daqui também tem mzão ao quadrado, né? Esse aqui não tem. Vamos fazer o seguinte. Para tirar o MMC, eu vou multiplicar em cima e embaixo por mzão ao quadrado. Nesse daqui, ó. Então, eu multipliquei em cima e embaixo por mzão ao quadrado, né? Só para que todos os denominadores tenham mzão ao quadrado. Mas, professor, aqui não tem mzão ao quadrado não, aqui só tem mzão. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por mzão, tá bom? Que é para aparecer m ao quadrado aqui. Então, pronto. Agora que todo mundo tem m ao quadrado no denominador, eu vou colocar esse m ao quadrado em evidência. Veja o que vai ficar, olha. Então, pessoal, no final das contas, né, como eu falei para vocês, ó, eu coloquei esse mzão ao quadrado em evidência, porque ele aparece em todos os termos, né? Eu coloquei o mzão ao quadrado em evidência. E aí eu me empolguei, ó, e eu coloquei também o VA ao quadrado em evidência. Quando eu coloco o VA ao quadrado em evidência, pessoal, é quase inacreditável. Mas sabe aquele negócio? A2 mais 2AB mais B2, sabe aquele produto notável? A mais B ao quadrado, A2 mais 2AB mais B2. Apareceu aqui, cara. Que vai aparecer, ó, quando você olhar aqueles termos, vai ficar MA ao quadrado, que é desse termo aqui, ó, MA ao quadrado,
mais 2MAMzinho. É de quem? É desse termo aqui, ó. Se você olhar, aí aparece mais 2MAMzinho mais Mzão ao quadrado. Pronto, mais Mzão ao quadrado é desse termo aqui, ó. Mais Mzão ao quadrado. Fala, que é tipo aquele negócio de A mais B ao quadrado, né? Produto notável. Mas, professor, esse termo aqui é qual? É esse, ó. É esse bem aqui assim, ó. Que eu não tinha usado ainda. Repeti lá, né? E esse M ao quadrado tá aqui, né? Então pronto, pessoal. Agora eu só vou então chamar esse termo aqui de MA mais Mzão ao quadrado, que é aquele produto notável. Veja aí como é que vai ficar. Então beleza, troquei aquela expressão, né, pelo produto notável famoso. Agora, meu amigo, eu vou só tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Quando eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, esse 1 sobre M ao quadrado, ó, que eu posso botar em evidência, ele sai da raiz. Aí você vai achar o seguinte resultado final. Veja. Então, beleza. Tirei a raiz quadrada. O 1 sobre M saiu da raiz. E você acha esse resultado aqui como sendo a velocidade relativa, né? Da jangada em relação ao ar. Realmente é uma questãozinha, talvez seja uma das mais difíceis da prova, né? Essa, com certeza, é uma das mais difíceis dessa prova da F1 2019. É a questão 30. E a resposta correta para ela aqui, pessoal, fica sendo o item B. Então, você que está gostando aí dos nossos comentários, da prova da F1, conheça o nosso projeto Veste Cursos Pré-Militares. A Veste Cursos Pré-Militares, galera, tem uma preparação completa para todas as escolas militares. Você vai prestar F1, Escola Naval, ESA, Especialista, AFA, né? O pessoal do IME, do ITA. Nós temos um curso completo, todo apostilado, né? Cada matéria tem, né, suas apostilas. Então toda a teoria está gravada em vídeo. Em cada semana de aula tem uma quantidade muito grande de questões resolvidas em vídeo, além da explicação teórica, né? Toda semana tem o dever de casa. Cara, é espetacular. O melhor da Veste Cursos é que você tira dúvida diretamente com os próprios professores que gravaram as aulas. Sim, na aula de física, lá tu vai tirar a dúvida comigo, vai mandar a dúvida pelo chat, pelo Telegram. Renato Brito, cara, questão 12 aqui da página 100 da apostila, eu não estou entendendo e eu vou te explicar. É massa, beleza? Acesse vestecursos.com, tranquilo? Vamos então passar para a próxima questão.